Dando continuidade ao nosso estudo sobre hamiltonianos tight binding, vamos ver uma aplicação em nanofitas de grafeno, em particular a determinação de gaps de energia. É um artigo do PRL de 2003, do grupo dos professores Steven Lu e Marvin Cohen. Primeiro vamos ver que tipo de estrutura nós estamos interessados. São as nanofitas de carbono. O que são elas? É o grafeno, que foi interrompido lateralmente através de criação de bordas, formando então uma estrutura unidimensional. As nanofitas têm periodicidade apenas ao longo dessa vertical que eu estou desenhando aqui. Lateralmente elas são interrompidas. Elas são interrompidas através do rompimento das ligações carbono-carbono e a saturação química desses átomos de carbono da borda através, por exemplo, de átomos de hidrogênio, que são esses círculos brancos que estão indicados aqui. Para caracterizar a espessura das fitas, eu uso um inteiro que vai contar essas linhas verticais, 1, 2, 3, até um Na maiúsculo, que é o número de linhas verticais dessa fita Armchair, e que vai então me dar a espessura dessa fita. O tipo de fita é dado pelo tipo de borda. Então essa borda que eu estou desenhando aqui é uma borda do tipo Armchair. Se fosse diferente, por exemplo, se fosse desse lado de cá, isso seria uma borda do tipo zigue-zague. Então, resumindo os pontos principais, eu tenho aqui o esquema de uma fita Armchair. A espessura pode ser variada e um resultado que sai tanto de cálculos tight binding como cálculos de primeiros princípios é que os gaps variam com a espessura. E não só os gaps, o próprio comportamento de condução também. As fitas podem ser metálicas ou semicondutoras, dependendo dessa espessura. Qual que é o problema que a gente vai analisar aqui? Como fazer uma parametrização tight binding capaz de fornecer gaps de energia confiáveis? Porque o que a gente vai ver no próximo slide é que se eu considerar elementos de matriz de Hopin, que a gente estudou, que representa o pulo do elétron de um sítio para o outro, que são os mesmos, tanto no meio do material como na borda, quer dizer, se eu trato os átomos da borda em pé de igualdade com os átomos do meio da estrutura, eu obtenho gaps de energia no tight binding em concordância ruim com gaps de energia vindos de cálculos de primeiros princípios. Além disso, o próprio comportamento qualitativo está errado. Algumas estruturas semicondutoras, por um cálculo de primeiros princípios, aparecem como metálicas no cálculo tight binding. Isso se o Hopin for sempre o mesmo entre todos os átomos de carbono independentes da sua localização. Então nós temos um problema de parametrização que a gente vai ter que lidar com ele. Vamos ver como esse problema aparece no slide seguinte. Então aqui tem os resultados nessa parte A que mostram resultados tight binding para 3 famílias de nanofitas Armchair caracterizadas por um inteiro positivo P. Nanofitas com espessura 3P, 3P mais 1 e 3P mais 2. O que o tight binding indica? Para 3P mais 2, as estruturas são sempre metálicas. As outras duas, elas começam com espessuras pequenas e gaps grandes, e à medida que a espessura vai aumentando, os gaps vão diminuindo. Mas as duas famílias são indistinguíveis nessa curva de gap de energia por diâmetro. Então esse é o resultado do tight binding. Na letra B, nós temos resultados de um método de primeiros princípios, que é a teoria opcional de densidade, na aproximação chamada LDA. E aí os resultados são diferentes, tanto quantitativos como qualitativos. Por exemplo, a família 3P mais 2 passa a ser semicondutora ou metálica, dependendo da espessura. Esse comportamento semicondutor estava ausente no nosso modelo tight binding. As duas outras famílias
se distinguem pelos valores de gap e pela maneira como o gap decai à medida que a espessura aumenta, coisa que também era inexistente na nossa abordagem tight bind. Então nós temos um problema. Qual que é o problema? Existe um problema de parametrização e a gente tem que analisar com calma o que está acontecendo. Além disso, queria aproveitar essa figura para mostrar para tentar reforçar a ideia do que é uma estrutura de bandas e como a gente lê a estrutura de bandas. O que eu tenho aqui? 3 estruturas de bandas, 2 estruturas metálicas e uma semicondutora. Por quê? Porque o zero está na energia de Fermi. E aqui eu tenho um gap de energia separando estados ocupados e estados ocupados e desocupados. O que também acontece na figura do meio e não acontece na figura da direita. E o que representa a estrutura de bandas? Então aqui eu tenho Ks ao longo do eixo do tubo, que é o único da fita, que é a única direção de periodicidade. Então, um sistema unidimensional. Para cada K, eu tenho um conjunto de autovalores discretos que são indexados por um índice, por exemplo, N. Então, N igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Para cada K, eu posso construir esses autovalores na vertical. E quando eu vejo a figura como um todo, eu vejo que E pode ser vista como uma função contínua do K. E essas funções contínuas, N de K, formam uma banda do material. Então eu tenho que identificar aqui a situação por K e a situação em função de K, para entender bem o que é uma estrutura de bandas. Fica claro que eu estou mapeando estados eletrônicos, indexando os estados eletrônicos por 2 números quânticos, o K e o N. O K na horizontal e o N é o número de autovalores para cada K. Então é assim a gente entende o que a gente tinha discutido da estrutura de bandas. Bom, então a questão da parametrização. Como a gente vai corrigir aquele problema e fazer o tight binding coincidir com os resultados do método de primeiros princípios. Bom, antes de começar, vou voltar para o laser aqui. Essa aqui é uma figura esquemática de uma nanofita. É como se aqui fossem os hexágonos e aqui na vertical a direção de periodicidade. Nas laterais eu tenho as bordas, são os átomos de carbono das bordas. Topologicamente, essa figura da esquerda é semelhante à da figura da direita. Por quê? Porque vamos analisar esses átomos aqui, ó, um átomo azul e um preto. Aqui eu tenho um azul e um preto, ligados perpendicularmente um ao outro. Do lado do preto eu tenho um azul, do lado do preto eu tenho um azul, tudo bem. O azul está conectado perpendicularmente a um preto. Aqui eu tenho um azul conectado perpendicularmente a um preto. Não importa se é para cima ou para baixo, porque o preto aqui em cima é equivalente ao átomo preto aqui embaixo. Então, se eu conecto eles dessa forma, eu faço o mesmo tipo de conexão que aparece do lado esquerdo. E assim sucessivamente. Do lado do azul tem um preto, do lado desse azul tem um preto, esse preto olhando para baixo tem um azul, esse preto olhando para baixo tem um azul, que por sua vez está ligado no preto da esquerda, que por sua vez está ligado no átomo preto da esquerda, e assim por diante. Então eu posso, para simplificar, eu posso pensar na figura da direita como aquela que contém todas as interações independentes que vão aparecer na figura da esquerda. E quais são essas interações? Elas são medidas pelos Hopkins. Então, para caracterizar isso, eu vou definir horizontalmente um índice, que é o N minúsculo, que vai de 1 até a largura NA da minha fita. E verticalmente eu vou definir um índice μ, que pode ser μ igual a 1 ou μ igual a 2. Eu vou chamar de pernas dessa estrutura. São as linhas horizontais. Perna μ igual a 1, perna μ igual a 2. Ligando a perna μ igual a 1 a perna μ igual a 2, eu tenho um hopping perpendicular, um T perpendicular. E ligando horizontalmente de um N para o outro vizinho, primeiro vizinho, eu vou ter o chamado T paralelo. Com isso, e lembrando de como a gente definiu nossos hamiltonianos na representação de número de ocupação, eu posso escrever um hamiltoniano da seguinte forma. Primeiro o termo on-site. O termo on-site vai varrer todos os sítios. Então vai de N igual a 1
paralelamente, então, até o Na, e vai do Mi igual a 1 ao Mi igual a 2. Com isso eu percorro todos aqueles sítios. Os termos on-sites eu vou chamar de epsilon, Mi, N. E aí, o que caracteriza o termo on-site é que eu destruo um elétron no sítio Mi-N, mas eu crio o elétron no próprio sítio. Então é o termo on-site, porque tudo acontece no mesmo sítio. Epsilon Mi-N não precisa ser o mesmo para todos. Era o mesmo naquela abordagem que deu errado. Aqui a gente vai poder mudar, como eu vou falar daqui a pouquinho. Em seguida, eu vou tratar os hoppings entre as pernas, entre Mi igual a 1 e Mi igual a 2. Então, para isso, eu escrevo um somatório que vai varrer todo mundo na horizontal, de N igual a 1 até Na. Então, eu vou varrer todos os átomos que estão em uma perna. Mas cada um deles vai ser conectado com a perna de cima por um hopping que eu vou chamar de T perpendicular para cada N. T perpendicular 1, T perpendicular 2, T perpendicular 3. Então eu estou vendo todo mundo olhando para o seu vizinho de cima. E o que eles vão conectar? Aí vem os operadores de criação e aniquilação nos dar essa informação. Então eu vou aniquilar um elétron na perna 2 no sítio N e vou criar um elétron na perna 1 no próprio sítio N. Então o que isso faz? Isso faz eu eliminar um elétron na perna 2 embaixo e criar um elétron na perna 1 em cima. O elemento de matriz que dá isso é o T perpendicular. Bom, mas eu tenho também o processo contrário, o de eliminar um elétron na perna 1 e criar na perna 2. Para isso eu escrevo um outro termo, que eu não vou repetir aqui porque é o hermitiano conjugado do primeiro termo. É só trocar o operador de criação e aniquilação, e isso faz com a operação de conjugação. Então eu vou destruir agora no 1 e criar no 2. Então com isso, e varrendo todos os N's, eu percorro tudo que está acontecendo perpendicularmente. Mas também não é tudo, porque tem as laterais com os hoppings paralelos. E isso é tratado nesse outro termo do hamiltoniano, que vai varrer lateralmente de N igual a 1 até um Na menos 1, então lateralmente de 1 até o penúltimo. As duas pernas, Mi igual a 1 até 2. Um hopping que eu vou chamar de T paralelo de primeiros vizinhos, então vai de N mais 1. E o que ele vai conectar? Eu vou destruir um elétron na perna Mi no sítio N mais 1. Mas vou criar o elétron na mesma perna Mi, mas no sítio N. Então é uma interação de primeiros vizinhos que leva um elétron a pular do N mais 1 para o N na mesma perna. Por isso é conectado com um T que estou chamando de T paralelo. O outro processo vamos supor, eu aniquilei em 4 e criei em 3, paralelamente. Mas eu também posso ter aniquilado em 3 e criado em 4. Isso é feito com a operação de conjugação novamente. Então aqui eu tenho todo o meu hamiltoniano montado. Para fazer os gaps de energia baterem com os resultados LDA, eu preciso distinguir esses átomos da borda. Então o hopping perpendicular na borda vai ser diferente do hopping perpendicular no meio da estrutura. As bordas são como se elas fossem representadas por uma outra espécie química, porque o ambiente químico dela é de fato diferente. Então eu posso mudar esse hopping T perpendicular, vai ser um T para todo mundo, exceto nas bordas. Na borda vai ser um T mais um delta. Esse delta vai ser ajustado para dar um resultado correto, batendo com o resultado de primeiros princípios. O termo on-site também pode mudar na borda, porque como é uma espécie química diferente, apesar de ser um átomo de carbono, é uma espécie química diferente por causa da sua vizinhança. Então é natural que tenha um termo on-site diferente. Então, com um hamiltoniano de primeiros princípios, Tidebinding, nós somos capazes de descrever exatamente gaps de energia qualitativa e quantitativamente, desde que a gente leve em conta alguns ingredientes físicos e químicos importantes, que o principal deles é o fato de que
o hopping nas bordas e o termos on-site nas bordas podem diferir do resto do material, porque são átomos que enxergam ambientes químicos diferentes. Então isso mostra o papel da parametrização na precisão dos resultados obtidos por um modelo Tidebind. E se vocês olharem para esse hamiltoniano, tentarem identificar como isso representa uma nanofita de carbono, vocês vão entender bastante do que a gente discutiu de números de ocupação e de escrita de hamiltonianos dentro dessa representação. Tá? Então, vocês vão ter que estudar um pouquinho, colocar no papel de novo esse hamiltoniano. Qualquer dúvida a gente discute.